Olá pessoal, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é sobre a reforma trabalhista e é por isso que a gente está aqui no escritório hoje. Eu estou aqui com os meus primos, que são advogados trabalhistas, são meus parceiros, o Fernando e o Marcelo, e eles vão me ajudar a responder as perguntas que o pessoal enviou via inbox no Face ou mesmo pelo YouTube. Então, a gente fez um agregado aqui das principais dúvidas que as pessoas têm para poder esclarecer para vocês o que muda com a reforma. Vamos começar, gente? Vamos lá. E a primeira pergunta é básica, né? Afinal de contas, quando é que isso começa efetivamente? Quando é que essa lei nova começa a funcionar? A reforma trabalhista ela vai começar 120 dias após a publicação. Ela é publicada, 120 dias após essa publicação, ela entra em vigência. Então daqui a 4 meses que ela vai efetivamente estar funcionando. Então digamos, eu quero contratar um funcionário hoje nesse regime novo aí da reforma trabalhista. Quero que ele trabalhe só 4 horas para mim. Não posso fazer isso ainda? Hoje ainda não, só depois que passar a vacatio legis, que é esse período de adaptação da lei. Então daqui a 4 meses, daqui a 120 dias, pode sim adotar esse regime. Ok, então, vocês viram aí, a lei mesmo só começa a valer efetivamente depois de 120 dias. Vamos à próxima pergunta? Bom, pessoal, perguntaram também sobre a questão da negociação. Como é que fica, então, a relação entre o empregador e o empregado agora depois da reforma? Por que isso? Porque antigamente a lei ela tinha mais valor do que as convenções feitas entre os sindicatos. E parece que agora com a reforma isso mudou. É isso mesmo, Fernando? É isso mesmo. A lei deu uma flexibilizada, podendo os empregados agora negociarem com o empregador em alguns assuntos. Intervalo, plano de carreira. Então eu poderia dizer que em determinados pontos a convenção vai valer mais do que a lei. Sim, o acordo vai prevalecer sobre a lei, em alguns aspectos, em alguns itens. Ok, curioso. Vamos lá para a próxima? Bom, tem uma aqui específica a respeito de acordo individual, não de acordo coletivo, acordo individual. Parece que antigamente o sindicato tinha que participar de qualquer tipo de acordo individual entre o empregado e o empregador, e parece que agora mudou. É isso, Marcelo? Os trabalhadores que têm curso superior ou ganham acima de 11 mil reais, eles não precisam mais do sindicato para assessorar eles nos contratos de trabalho. Eles mesmos podem negociar com o próprio empregador. Mas isso então a pessoa tem que ter um diploma, tem que ter faculdade, um curso superior e ganhar acima de 11 mil reais. Aí não precisa do sindicato para fazer o acordo. Ele não precisa do sindicato, ele pode fazer diretamente com o empregador. Ok. Vamos lá? Tem uma aqui sobre jornada de trabalho. As pessoas estão preocupadas se elas vão ter que trabalhar mais ou se continua a mesma quantidade de horas. Como é que é isso, hein? Hoje continua da forma que estava. A única diferença é que foi inserida na CLT a jornada 12/36 mediante acordo individual escrito. E antes da reforma era só mediante convenção coletiva. Existem algumas categorias que, diante da sua especialidade, utilizava a jornada 12/36. É o vigilante, né? É o vigilante. Mas como é que era antes? O que se manteve, como é que é? São 8 horas por dia... 44 semanais e 220 mensais. Esses limites continuam. Só que a pessoa tem a possibilidade de fazer 12/36 agora. 12/36. Está na lei. Está na lei. E nessa jornada de 8 horas diária, é autorizada a fazer 2 horas extras. Então por dia. Isso aí manteve. Manteve. Ok. Bom, pessoal, tem uma questão aqui sobre custas que acho que os empregadores ficaram felizes. Uma espécie de vingança do empregador aí. Como é que é essa história de custas do processo? Quem perde, paga? Como é que é isso daí? Na lei antiga, né, que ainda estamos aqui nela, o perdedor do processo pagaria as custas, né? E agora com a nova lei, né, essas custas elas vão ser rateadas, vão ser proporcionais. Então se o empregado vai lá, entra com 5, 10 pedidos lá e ganha metade, as custas agora elas vão ser rateadas. O empregado vai pagar um pouco de custas e o empregador
outra parte. Antes não era assim. Antes não era assim. O empregado pedia 10 coisas, ganhava 5, mas era o empregador que tinha que pagar tudo. Por completo. Então agora, cuidado, não pode ficar pedindo que você não tem direito, você não vai pagar as custas, hein? Bom, tem mais uma aqui que vai deixar alguns trabalhadores um pouquinho nervosos, é a questão do beneficiário da justiça. Porque me parece que antes, se a pessoa fosse beneficiário da justiça, ela podia ir lá, pôs no pau mesmo, e aí por um acaso não foi no processo, o processo acabou sendo arquivado, mas ela não perdeu nada, parece que agora mudou, né? É isso? Mudou um pouquinho. Na lei anterior, se o reclamante faltasse na audiência, o processo era arquivado, e de um modo geral os juízes concediam a justiça gratuita. Então, ele faltava na audiência e não pagava nada. Inclusive, em alguns casos, ele faltava a segunda vez e não acontecia nada. Os empregadores ficavam muito furiosos com isso. E agora, na nova lei, é o seguinte, mesmo sendo beneficiário da justiça gratuita, ele vai ter que pagar as custas. E se não pagar as custas, não vai poder entrar com a nova ação. Curioso, né? Então, assim, ainda que você seja beneficiário da justiça, tem que comparecer, não pode faltar. Se você faltar e der causa pro arquivamento, o juiz vai cobrar. Fica de olho. Bom, parece que tem uma outra mudança aí a respeito dessa justiça gratuita aí. Parece que aquela pessoa que era beneficiário da justiça, bastava dizer, olha, eu sou pobre, tô sem grana aí para pagar o... É isso? Continua assim ou agora como é que é? Não, agora com a nova lei mudou um pouquinho. Então, como você disse, na lei anterior... os juízes entendiam que uma simples declaração de que não tinha recursos, ele já isentava da justiça gratuita. Hoje não, com a nova lei, que vai entrar em vigência, você vai ter que comprovar que você não tem condições. Presume-se, tem um dispositivo na lei, presume-se que quem ganha até 40% do teto da Previdência, que hoje gira em torno de R$2.000, não precisa fazer essa comprovação. Então parece que antes a pessoa... O cara ganhava 5 pau, 10 pau, mas falava assim, não tenho recurso. É isso mesmo. Agora você falou isso, comprova aí comprova, que você não tem recurso para esse salário aí, é isso? Existiam até casos que a pessoa ganhava R$15.000 e tinha justiça gratuita, um alto salário. Porque presumia-se que que ele estava desempregado naquele momento e não tinha condições de arcar com essas custas. Mudou um pouquinho. Então vê lá quanto é que você ganha antes de você entrar na justiça, você vai conseguir comprovar isso, né? Bom, parece que tem uma outra questão aí, que acho que é das mais polêmicas, a respeito da terceirização, né? Parece que mudou alguma coisa. Pelo que eu sei, terceirizar é assim, olha, eu sou o tomador de serviços, eu quero contratar uma prestadora de serviços. O que seria isso? Eu tenho uma empresa, não quero ficar contratando faxineira, nem vigilante. Mas aí eu contrato uma empresa que vai prestar esse serviço para mim. Isso seria uma terceirização, né? Mas parece que agora mudou alguma coisa aí. O que mudou? O que mudou foi o seguinte, antigamente, na lei antiga, você poderia terceirizar até as atividades meio. Um exemplo, o serviço de limpeza, a vigilância. Agora você pode terceirizar a atividade fim da empresa. Um exemplo, o banco vai poder terceirizar o caixa do banco. O banco terceirizar o caixa do banco? Exatamente. Mas aí fica fácil. Se eu tiver um caixa lá que for muito bom lá, eu mando ele embora... E depois eu recontrato ele terceirizado, para me ver livre dos encargos. É isso? Pode poder fazer isso agora? Você pode fazer isso, mas tem uma ressalva. Você tem que ter um tempo de 18 meses para você demitir ele, depois para você recontratar ele só depois de 18 meses como terceirizado. Tá. Se você fizer isso antes desse tempo, você corre o risco do contrato ser tido como nulo. Tá bom. Entenderam? Então, antigamente era só atividade meio, agora atividade fim também pode ser terceirizado, mas tem que esperar um pouco. Não vale dar um pulo do gato aí. Não, vou mandar esse cara embora, mas amanhã você volta que eu te contrato terceirizado. Para poder escapar, né, dos encargos trabalhistas. Tá ótimo, então. E na lei anterior não poderia terceirizar a atividade fim da empresa. Só atividade meio. Só atividade meio. Inclusive tem uma súmula no Tribunal Superior do Trabalho proibindo isso, que vai ter que ser alterada agora. Eita, você vê como uma reforma acaba mexendo com a legislação toda. Tudo bem, gente? Bom, pessoal, parece que também tem uma modificação com a reforma trabalhista sobre o home office. Home office é trabalhar em casa, não é isso? Delícia trabalhar em casa. O que mudou, Marcelo?
O home office, ele, na lei antiga, ele tinha a jornada de trabalho. A pessoa estava trabalhando em casa, mas ela era subordinada a uma jornada de trabalho. Vai ter que trabalhar em casa 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, isso podia incidir até horas extras. Agora não, agora o empregador ele pode delimitar tarefas. Você vai ficar em casa, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai receber por isso, não por essas suas supostas, às vezes, horas trabalhadas. Então, pelo que você está me dizendo, o empregador estabelece um projeto para o empregado, fala assim, preciso que você me faça isso. Pode fazer em casa? Pode fazer em casa, leva o tempo que você quiser e você vai receber pela tarefa. E aí o empregador pode falar, vou trabalhar um pouquinho aqui, não gosto mesmo de pressão, vou parar um pouquinho, vou entrar lá no YouTube lá ver os vídeos do Facilitando Direito, alguma coisa parecida, depois volta a trabalhar. Pode? Pode. Temos uma ressalva, isso para o empregador. Isso tem que estar previsto no contrato de trabalho. Ele tem que ter essas delimitações de tarefas, tem que estar no contrato de trabalho. Senão acaba caindo na jornada de trabalho mesmo no home office. Aí seria um controle de jornada igual era antigamente. Exatamente. Então, pode trabalhar em casa? Pode trabalhar em casa, mas tem que cumprir a tarefa que foi lhe dada, porque não adianta ficar enrolando para ganhar hora extra. É isso? Agora trabalhar vai ganhar. Opa! Bom, tem mais uma questão aqui que envolve uma nomenclatura um pouco difícil de dizer. Até eu mesmo me confundo e não lembro o que significa às vezes. É o trabalho intermitente. Intermitente? O que é isso, Fernando? Intermitente? É o famoso bico, né? Contrata uma pessoa para prestar serviço num determinado evento. Dá um exemplo aí. O garçom, segurança, tem um salão de festas. Precisa de uma pessoa a mais lá para cobrir um funcionário lá ou fazer... Mas antes não podia, então? Antes não podia. Na verdade, a legislação não previa nada nesse aspecto. E hoje a legislação está prevendo o trabalho intermitente. Então, o trabalho intermitente é o trabalho de bico. Eu contrato você lá, tem um buffet, preciso lá de alguém que me ajude lá sábado e domingo. Pode? Pode. Mas como é que fica fundo de garantia, férias, se a pessoa não tem direito? Ele vai receber proporcional. Proporcional ao que ele trabalhou. Ao que ele trabalhou. Mas não pode ser um bico todo dia, tá? Não posso contratar uma pessoa, você vai fazer uns bicos aqui de segunda a segunda, durante 3 meses. Não pode. Trabalho intermitente. Tem que ter um espaço entre uma jornada e outra considerável. Uma vez por semana, 2 vezes por semana. Então, gente, intermitente é o bico, tá? Hoje está legalizado. Bom, parece também que teve uma mudança em relação à rescisão contratual. Antes, ou a pessoa pedia demissão ou era mandada embora, né? Isso. Tinha até aquela fraude que a gente falava, né? Que a pessoa falava assim, patrão, me manda embora, paga meus direitos, depois eu devolvo a multa, né? Tinha uma coisa assim? Isso, é isso mesmo. Então, antigamente, às vezes a pessoa queria ser mandada embora, queria pedir demissão, mas não queria perder. E a empresa queria mandar embora, mas também não queria pagar. Tá. Então, agora, com a reforma, as partes podem fazer um acordo. Nos seguintes termos, o empregado vai receber metade do aviso prévio, metade da multa de 40% do fundo de garantia. E bem como poderá levantar até 80% do FGTS depositado. Mas e seguro-desemprego? O seguro-desemprego ele perde esse direito. Então alguma coisa aí ele perdeu, né? Ele perdeu o seguro-desemprego. É um acordo. Então esse acordo agora a gente pode dizer assim, olha, o acordo, quando se efetivar a reforma, quando estiver valendo, esse acordo é legal. É legal. Já não é mais falar em fraude, é legal. Algumas pessoas optavam por fazer uma fraude. Me manda embora que eu devolvo a multa dos 40%. Entendi. Então agora já não tem mais essa questão. Pode fazer o acordo de forma legal, que a lei está abrangendo esse tipo de situação. Bom, pessoal, com a reforma também teve, me parece, uma alteração com as férias. O que eu sei é que antigamente você podia dividir as férias em 2 vezes, né? Não quero tirar tudo de uma vez, vou tirar 15 agora, 15 depois. O que é que mudou? Ela gera uma alteração nesse aspecto. Agora, em vez de 2 vezes, elas podem ser tiradas em 3 vezes. Uma ressalva. A primeira, uma das vezes, o mínimo 14 dias, e as outras 2 vezes, no mínimo de 5 dias. Então se eu quiser, por exemplo, quero tirar 3 dias de férias agora, 2 dias depois? Não pode. Não pode. Tá. Mas em 3 vezes eu posso. Em 3 vezes, sendo uma delas pelo menos 14 dias, e as outras 2 restantes de no mínimo 5 dias. Tá, então no mínimo 5 dias. No mínimo 5 dias. Pode ser 5 dias mais 15 dias, que daria 20, e mais 10.
Sim. Então, pensa aí nas suas férias como é que você vai querer fazer e depois você conversa lá com o seu patrão. Pessoal, com essa reforma trabalhista também teve uma mudança em relação ao PDV. PDV, o que é PDV? PDV é o Plano de Demissão Voluntária. Plano de demissão voluntária, o que significa isso? As empresas, quando elas querem fazer uma dispensa em massa, elas fazem um plano de demissão voluntária, que seria consistir no seguinte: o empregado que aderir a esse plano, ele vai ter algumas vantagens do que se ele fosse pedisse a conta ou ele fosse dispensado. Então, por exemplo, vou dar mais 12 meses de salário para você. Tá. Olha, você vai ficar com plano de saúde por mais um ano. Vou te dar mais um ticket de alimentação, vale refeição por mais 6 A meses. empresa estipulava alguns benefícios para ele aderir ao plano. Para aderir ao plano. Mas o que mudou? O que mudou é o seguinte: na legislação antiga, antes da reforma, eu poderia aderir ao plano de demissão voluntária e depois entrar com uma ação na justiça, pleiteando horas extras, algumas diferenças, equiparação salarial, por Não exemplo. pode mais? Agora não. Com a reforma, se você aderir ao plano de demissão voluntária, o PDV, você não pode mais entrar com ação trabalhista. Por quê? Você vai dar uma quitação plena e revogável do seu contrato de trabalho. Entendi. Então, para ficar bem claro aí para quem está assistindo, se você aderir ao plano de demissão voluntária, não adianta depois você querer entrar na justiça pleiteando algum direito que você achou que não foi convencionado no momento do plano, é isso? É isso mesmo. É isso aí. Bom, mais um ponto da reforma trabalhista dizia respeito à insalubridade. Vamos traduzir? O que é insalubridade? Insalubridade é quando o trabalhador presta serviço a algum ambiente nocivo à saúde dele. Um ambiente que tem excesso de ruído, trabalha com produtos químicos, trabalha com frio, ambiente quente. Então esse ambiente ele pode ser considerado insalubre. Ele ganharia mais por trabalhando num lugar desse? Poderia ganhar mais, entre 10, 20 ou 40% do salário mínimo. E aí, pelo que você está me dizendo, essa questão da insalubridade mudou na reforma. Por quê? Por causa da perícia? O que é que acontece? É que antes da reforma, o trabalhador pedia a perícia e o perito lá fazia o laudo. Se o empregado perdesse este laudo aqui e ele fosse beneficiário da justiça gratuita, ele não precisaria pagar o perito. Então ele pediu o laudo, faz o laudo lá, porque eu sou beneficiário da justiça, se não dá em nada não tem problema. E agora? Agora não. Mesmo ele sendo beneficiário da justiça gratuita, se ele perder, ele vai ter que pagar. Tá, mas tem ainda a possibilidade de o laudo beneficiar ele. Se o laudo beneficiar aí quem paga o perito? É a empresa. Entendi. Do lado da empresa não mudou nada. Agora, do lado do empregado, pediu e perdeu a perícia, vamos dizer assim, vai ter que pagar. Ainda que seja beneficiário da justiça. Ainda que seja beneficiário da justiça gratuita. Entendi. Insalubridade, perícia. Mudou. Pediu perícia, se perdeu, você paga. Isso também vale no caso de doença do trabalho. Se for constatado, se for para a perícia para um médico do trabalho, a mesma forma. Perdeu a perícia, o trabalhador perdeu a perícia, vai ter que pagar o médico do trabalho. Entendi. Então tem que ficar de olho nos pedidos que você faz para a justiça, porque pode te trazer algum ônus. Para algum dia você vai ter que pagar. É isso mesmo. Bom, pessoal, parece que também tem um ponto importante aí com a reforma, que é a questão da homologação da rescisão contratual e também da obrigatoriedade de se pagar sindicato. Como é que ficou, Fernando? Alterou. A nova legislação dispõe que o imposto sindical, que seria aquela contribuição sindical, ela passa de obrigatória a ser facultativa. Eu pago o sindicato se eu quiser. Se eu não quiser, não pago. Com a nova legislação, sim. E como é que ficou a questão da homologação? Onde eu faço a homologação? Não é mais no sindicato ou no Ministério? Então, os empregados que tinham mais de um ano de prestação de serviço, obrigatoriamente teria que ser feita a homologação ou no Ministério do Trabalho ou no sindicato. Agora, as homologações ou rescisões, elas podem ser feitas na própria empresa. Se quiser, cada parte pode estar acompanhado com o seu advogado. Então, vai ser na empresa, a empresa leva o advogado dela e o empregado leva o dele. Se eles assim desejarem. Então, aquela questão de novo, só para ficar bem claro, eu pago o sindicato se eu quiser. Então, como é que é aquela história de um dia lá? Você pagava um dia por ano do seu salário para o sindicato. Agora eu pago se eu quiser. Um dia de trabalho por ano. Agora você paga se você quiser. Pelo que vocês estão me falando, eu estou interpretando que o sindicato perdeu um pouquinho de poder. Dá para falar isso? Parece que sim, né?
Podemos dizer que sim. Perder Tá. um pouco de receita, né? Tá, bom. É isso. Vamos para a próxima. Pessoal, tem mais uma novidade aí com essa reforma trabalhista que diz respeito ao intervalo. Intervalo? Hora do almoço. Hora do almoço. Mudou? Tenho mais tempo para almoçar? Mais tranquilo? Como é que é? Depende. Na lei antiga, o intervalo para o almoço era no mínimo de 60 minutos. Tinha no mínimo uma hora para almoçar, eu tinha garantido. Isso, Até duas às vezes, né? Isso, para os empregados que trabalhassem acima de 6 horas. Agora, a lei flexibilizou, sendo que os empregados as partes, né, podem optar em fazer um intervalo de 30 minutos. Então, patrão e empregado combina. Pode Ó, ajustar. vai almoçar em 30 minutos e volta. Isso pode ser assim. Pode ser sim. Mínimo 30 minutos. Menos que isso não pode. Também não Menos dá para isso falar não como lá pode. em 15 minutos. Além não de dá. uma hora, pode ser o mínimo 30. Tá isso, ok. Isso já estava sendo aplicado na lei dos domésticos. Entendi. Fazia um esquema com a doméstica, falava, come em 30 minutos e começa a trabalhar que a gente dá um jeito aqui. Tinha essa possibilidade. Isso mesmo. Nos domésticos, isso daí já pode ser aplicado. Agora, então, não existe mais essa questão de que tem que ser uma hora. Pode ser 30 minutos. Perfeitamente. Vai ter que almoçar mais rápido, hein? Pessoal, eu recebi uma pergunta no inbox do Facebook, que na verdade não tem muito a ver com a reforma trabalhista, mas é uma pergunta que sempre fazem aqui no escritório, que é quanto tempo eu tenho para entrar com uma ação na justiça depois que eu sair da empresa. Então, eu acho que outras pessoas podem ter a mesma dúvida, então a gente resolveu responder isso daí. Então, quanto tempo eu tenho? Então, tem 2 anos a partir da baixa da carteira. Deu baixa na carteira de trabalho dia 1º de fevereiro de 2015, por exemplo. Tem até 1º de fevereiro de 2017 para entrar com a ação. Passou os 2 anos, não pode pleitear mais nada, com uma única exceção, a anotação na carteira de trabalho. O que é isso? Anotação, eu prestei serviços lá para a empresa e eu quero lá que esteja anotado lá, que eu trabalhei lá pro fulano de tal. Então, a empresa pode se entrar com a ação pleiteando somente essa anotação. Seria mais para fins de aposentadoria. Tá. Porque férias, 13º e fundo de garantia, por exemplo, horas extras, eu não posso mais pleitear. Só dentro dos 2 anos. Só dentro dos 2 anos. Mas dentro desses 2 anos eu entro lá na justiça e aí posso pedir os meus direitos sobre todo o tempo que eu trabalhei lá. Não, você tem Não? 5 anos. Você pode pleitear 5 anos retroativos à data da ação. Não que você saiu. Se você demorar 2 anos para entrar com a ação, você vai pedir os últimos 3 anos, porque você deixou transcorrer um período de 5 anos. Não, mas se eu trabalhei 20 anos, eu só tenho direito a 5 anos. Os últimos 5 anos. E se eu demorei 2 para entrar com a ação, esses 2 que você demorou, você perdeu, você pleiteia só 3. então, em tese, saiu da empresa, entra logo com a ação. Aí você pega os últimos 5. Para pegar os últimos 5. Não pode demorar. Tá respondido aí para quem perguntou. Valeu pela pergunta. Pessoal, teve uma outra pergunta que não tem necessariamente a ver com a reforma, porque isso não mudou, mas é uma pergunta pertinente, porque a gente também sempre escuta ela. Não teve uma semana que eu escutei, vieram me perguntar isso. A pergunta era mais ou menos a seguinte: quando é que eu tenho direito a Vale Transporte? Então, explica aí para a pessoa. Tem direito ao Vale Transporte quem utiliza transporte público coletivo. Tá, Ônibus, trem, metrô, transportes públicos coletivos. Mas se, por exemplo, eu peço o Vale Transporte, que eu estou mesmo pensando em ir de ônibus, mas depois eu mudo de ideia, compro uma bike, vou de bike, não tem problema, né? Tem problema sim, precisa avisar o seu empregador que você não está mais utilizando o transporte público. Que se ele descobrir, inclusive, ele pode te dispensar por justa causa. Uma fraude isso. Você solicita, Você falou mas que não usa. porque é ele que está pagando o Vale Transporte. Isso. Então, tá respondido aí para você. Pediu o Vale Transporte, é para ir de transporte público. Se for para ir de bike, tem que avisar que não vai usar mais o Vale Transporte. Tá certo? Carona também não pode te pedir o Vale Transporte. Carona também não. Quer dizer, você até pode ir de carona, desde que você avise o empregador que você não tem mais interesse em usar o Vale Transporte. Exato. É isso? Exato, é isso mesmo. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradeço bastante a atenção de vocês. Vocês acabaram conhecendo aí uma parte da família, né? Que é o Fernando Pires e o Marcelo Pires. Eu sou o Manuel Pires. E espero vocês aí no próximo vídeo. Aí a gente vê o que a gente vai falar da próxima vez, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau. Até semana que vem. Acho que é isso.
Valeu, vamos, bora. Vambora? Valeu. Bateu. Bora. Só teve pra jogar 5 minutos só. Vamos tomar um uísque? Vamos tomar um uísque ou cerveja?